Dando continuidade ao nosso assunto de integral dupla, agora a gente vai começar a falar de como que é efetivamente feito o cálculo de uma integral dupla, né? Eu falei na aula anterior que a integral dupla depende de um limite, depende de uma soma, mas obviamente a gente não vai calcular a integral dupla pela definição. Então vamos ver como que a gente faz esse cálculo na prática. Bom, a gente diz que o cálculo de uma integral dupla pode ser visto como o cálculo de duas integrais simples calculadas de forma iterada. O que esse iterado significa? Iterar significa repetir. Então, quando a gente tem uma integral dupla, né, em cima de uma região de integração R, falei sobre essa questão da notação. dx dy significa a notação de integral dupla em cima da minha região R. O que eu vou fazer, na verdade, vai ser resolver a minha integral de dentro para fora, estipulando quem vai ser a primeira variável que eu vou integrar e quem vai ser a segunda. Então, por exemplo, vamos supor que eu defini que eu vou resolver primeiro a minha integral com relação a x. Então, o meu domínio de integração, R, vai ter que ser dividido, vai ter que ser escrito, na verdade, de forma que eu tenha um domínio para a variável y e um domínio para a variável x, da mesma forma que aquele retângulo que a gente tinha anteriormente. Só que nesse caso a gente vai ver que R pode ser uma região qualquer, não necessariamente um retângulo. Então, a partir do momento que eu defini qual vai ser a minha primeira variável que eu vou resolver, por exemplo, com relação a x, eu vou colocar aqui na integral de dentro o domínio que essa variável x varia. Então, isso aqui está me dizendo que x pertence a esse dx, que seria o domínio da variável x. Vou resolver essa integral de dentro. Quando eu resolver essa integral de dentro com relação à variável x, como eu tenho uma função de duas variáveis, vão sobrar alguns y ali na minha expressão. Então, ao resolver essa primeira parte, eu não vou ter um número, e sim uma expressão que ainda depende de y. Como essa expressão que depende de y, então eu vou só colocar assim, o dx com esse cara, e o resultado dessa minha integral vai ser, vou colocar assim, uma g de y, algo que depende da variável y. Eu vou resolver agora a integral de fora. Então, a integral de fora vai ser com relação à variável y, e essa variável y eu vou ter que descrever qual é o domínio de integração dessa minha variável. Então, esse símbolo dy significaria que o y pertence a esse domínio dy. Então, por isso que a gente diz que a nossa integral dupla é uma integral iterada, porque a gente define a variável que vai ser integrada primeiro, nesse caso a variável x, resolvo a integral, obtenho alguma coisa que ainda depende de y e depois resolvo mais uma integral simples, agora olhando para essa minha variável y. Eu poderia escolher integral y primeiro, posso fazer essa escolha. Então, o y estaria na integral de dentro e para essa integral de dentro, eu teria o domínio do meu y respectivamente. Eu reescreveria essa região R, descrevendo aonde que o x varia e aonde que o y varia, e integraria primeiro em y. Ao resolver essa integral, eu obteria uma função de x, certo? Por quê? Porque eu tenho uma função de duas variáveis, eu só manipulei os y, só fiz a integral com relação a y. Ao ter essa função de x, agora eu vou resolver uma integral simples do x equivalente ao seu domínio dx. Então, a gente pode escolher a ordem de integração. E uma característica interessante da integral dupla é que se a gente está falando de uma função limitada, um domínio limitado, tudo bonitinho, que o resultado é de fato um número real, eu posso trocar essa ordem. Eu posso escolher se eu vou integrar primeiro em x ou primeiro em y. O que acontece é que nem sempre a resolução da integral é simples se eu escolher primeiro x ou escolher primeiro y. Então, eu tenho duas situações, digamos assim, né? Tenho duas situações. Tem integrais que eu posso escolher a ordem de integração e as duas vão gerar integrais mais ou menos iguais em termos de nível de dificuldade de resolução dessa integral simples. E tem algumas situações onde eu preciso definir uma certa variável como sendo a variável que eu vou integrar primeiro, porque eu não conseguiria resolver usando a ordem contrária de integração, certo? Então, essa ordem de integração vai depender basicamente vai depender, na verdade, da função f que a gente está integrando, mas vai depender também do tipo de região de integração que a gente tem. A gente viu até agora só um tipo de região de integração, só aquela região retangular, que é o nosso sonho de consumo. A gente gostaria só de resolver integrais duplas em regiões retangulares.
mas nem sempre é assim. Então, dependendo da região R e dependendo da nossa função f, a gente pode ter que ser obrigado a escolher uma determinada ordem de integração. Mas vamos começar pelo caso mais simples, certo? Depois, com o caso simples, a gente vai dificultando um pouquinho mais. O caso mais simples é o que eu chamo aqui de caso zero, digamos assim, aonde a minha região, que eu chamo de região de tipo zero, é uma região retangular, ou seja, é aquele retângulo x entre A e B e y entre C e D, que a gente já falou anteriormente. Então, x pertence ao intervalo AB e y pertence ao intervalo CD. É importante destacar que na região de integração é um par ordenado, então o x está no primeiro intervalo, o y está no segundo intervalo. Nesse caso, eu posso escolher a ordem de integração, posso integrar primeiro em x ou primeiro em y. O único cuidado que eu tenho que ter é que, se eu resolver a minha integral com relação a x primeiro, na integral de dentro, eu tenho que colocar o intervalo em que o x varia e na integral de fora, o intervalo em que o y varia respectivamente, certo? Vou até pintar aqui o y de verdinho para fazer essa relação verde-azul. Se eu escolher primeiro integrar com relação a y, não tem problema também, certo? Não sei se está escrito aqui embaixo, acho que não, mas eu vou escrever aqui. Se eu resolver integrar primeiro em y, tá tudo bem também. Integral da minha função, deixa eu fazer menorzinho, da minha função f de x. Se eu quiser integrar primeiro em y, não tem problema nenhum, só que o intervalo de dentro tem que ser o intervalo do y, e depois, se eu for integrar com relação a x, o intervalo de fora tem que ser o intervalo do x. Então, o x é o de fora, o y é o de dentro, verdinho e azul, certo? Então, como eu já falei antes, a resolução de uma integral dupla é uma resolução inteirada. Então, vamos supor que eu vou integrar primeiro em relação a x, certo? Que está ali digitado. Então, eu vou olhar para essa integral que está aqui dentro, com relação a x, simplesmente trato o y como uma constante, do mesmo jeito que a gente fazia na hora de resolver a nossa derivada parcial. Resolvo essa minha integral, o que sair daí de dentro vai gerar uma função que depende de y, que eu chamei aqui de g de y. Resolvo, então, a minha integral com essa função g de y, a minha integral de y com relação ao intervalo, e aí eu vou ter um número real, porque eu vou estar resolvendo uma integral definida, certo? A partir do momento que essa integral de dentro agora virou uma função de uma única variável, uma função de y, eu vou estar resolvendo uma integral, e o resultado final vai ser um número, vai ser o valor, então, de uma integral definida que a gente já viu anteriormente. Então, quando a nossa região de integração for um retângulo, a gente pode escolher se vai integrar primeiro em x ou primeiro em y. Você pode escolher, vai aí do seu coração, qual é a variável que você prefere integrar antes. Integra de dentro, vai sobrar uma das variáveis, integra fora, o resultado da sua integral dupla vai ser um número. Então, vamos resolver um exemplo. Na verdade, vamos resolver dois exemplos e falar um pouquinho sobre essa questão da ordem de integração. Então, esse exemplo diz assim: calcule a integral dupla dessa função em cima desse retângulo. Então, beleza, é um retângulo, é a integral que a gente gostaria de ter sempre, certo? Minha câmera ficou um pouquinho em cima, deixa eu só fechar aqui para vocês conseguirem enxergar tudo, certo? Então, o que esse retângulo está me dizendo? Está me dizendo que o x pertence ao intervalo 0, 1 e que o y pertence ao intervalo 0, 2. Par ordenado, o retângulo, primeiro intervalo é o x, segundo é o y. Então, eu vou resolver a minha integral dupla sobre essa região de integração da minha função f. Essa é a notação, certo? Uma outra notação possível é essa mesma notação que está aqui. Eu vou colocar mais uma vez, porque é importante que vocês saibam que isso não está dizendo qual é a ordem de integração, é só a notação, certo? Então, não estou dizendo que eu vou integrar primeiro em x, certo? Por que eu não disse isso ainda? Porque eu estou colocando aqui que é só o r. Então, está me dizendo, olha, eu estou resolvendo a integral, só que eu ainda não defini qual é a ordem de integração. Posso usar o dA, posso usar o meu dx, dy, certo? São duas formas independentes, aí, duas formas diferentes
de representar a minha integral. Eu vou fazer em preto aqui, porque depois eu quero usar as cores para identificar a integral de dentro e a integral de fora. Então, beleza, vamos fixar uma ordem. Eu particularmente prefiro sempre integrar em x, certo? Mas a gente vai ver depois que eu poderia fazer numa ordem diferente. Então, agora sim eu vou decidir que eu vou integrar primeiro em x. Alguns livros colocam parênteses, eu não vejo necessidade. O dx e o dy já servem para me dizer que a integral vai até ali, mas se você quiser colocar o parênteses, pode colocar o parênteses. E agora eu vou dizer, olha, eu vou integrar primeiro em x, beleza? Então, se eu vou integrar primeiro em x, a integral de dentro, eu vou colocar o intervalo onde o x varia, que é o intervalo de 0 até 1. Se o y vem depois, vou até colocar aqui da mesma cor, certo? Para fazer aquela relação, pelo menos agora no início, certo? E então, a minha integral de fora vai ter que estar definida no intervalo do y, certo? Sempre de dentro para fora. É importante falar aqui, só como uma observação, que alguns livros de física resolvem numa ordem um pouco diferente. Então, eles resolvem conforme vai aparecendo os dx e os dy. Mas aqui, para qualquer livro de cálculo que eu já vi na vida, a ordem de integração é sempre de dentro para fora, tá? Mas se o livro denotar que vai usar uma ordem diferente, você vai ter que definir no começo do livro, mas eu sei que alguns livros de física usam uma ordem um pouquinho diferente, mas aqui sempre de dentro para fora. Então, eu vou resolver a minha integral de dentro, que é essa integral aqui que eu anotei em azul, e vou deixar a verde por enquanto ali só fazendo papel de notação. Por enquanto eu não vou mexer nada com ela. Então, aqui eu vou reescrever a minha integral. A minha integral verde permanece. Às vezes a gente pode resolver separado e depois colocar uma dentro da outra, mas eu vou resolver ali, certo? Então, eu vou resolver a minha primeira integral. Na verdade, não. Acho que por uma questão de simplicidade, eu prefiro fazer assim. Eu vou resolver essa integral 1 azul. Então, vocês já vão ver como é que eu vou fazer. A integral azul vai ser essa integral de dentro. Só para eu não ter que ficar copiando aquela parte verde ali toda hora, certo? Depois eu vou lá e substituo dentro da integral dupla que eu quero. Então, essa é a integral que eu vou resolver. Lembrem-se que a gente está integrando com relação a x. Então, agora muda o botão de derivada para integral. Estamos integrando com relação a x. 9 com relação a x é 9x. X quadrado com relação a x é x ao cubo sobre 3. Integral, não derivada, integral. E agora vem onde a gente tem que tomar cuidado. Quem é a integral de menos y quadrado com relação a x? O y não tem nada a ver com a integral, eu estou integrando com relação a x. Então, deixa o y quadrado lá quietinho e vamos pensar. Se fosse 9 ao quadrado, quem seria a integral? Menos 9 ao quadrado vezes o x. Qualquer número, quando a gente integra, fica aquele número vezes x. Portanto, o x vai aparecer aqui. Essa é a minha integral. 9, 9x, x quadrado virou x ao cubo, y ao quadrado virou y ao quadrado vezes x. Quando eu derivo essa expressão com relação a x, sobra só o y ao quadrado. Então, essa é a principal mudança. Lembra tudo aquilo que eu falei sobre a importância de vocês saberem derivar parcialmente? É porque agora eu preciso fazer o contrário. Eu preciso integrar com relação a uma determinada variável. Integrar parcialmente, digamos assim. Estou falando de uma integral em x que varia de 1 até 0. Então, agora eu vou avaliar a minha integral dupla através do teorema fundamental do cálculo. Como eu tenho duas variáveis, eu particularmente gosto de escrever assim. Olha, é o x que vale 1 e é o x que vale 0. Só para ter certeza que eu estou avaliando a integral correta, né? A variável correta, na verdade. Então, agora eu vou avaliar toda essa expressão em x igual a 1. Teorema fundamental do cálculo de cima menos o de baixo. Então, vai ser 9 menos 1/3 menos y ao quadrado. Então, y é constante, está ali multiplicando, vai permanecer e aí que vai aparecer a nossa função que depende só de y. Menos, agora eu vou avaliar toda essa expressão em 0. Vai ficar 0 menos 0 sobre 3 menos 0, porque todo mundo tem x multiplicando e x vale 0.
Nem sempre quando a variável vale 0, toda a expressão desaparece, tá? Às vezes, se for cosseno de 0, cosseno de 0 é 1, exponencial de 0 é 1. Então, tem que tomar cuidado aí para realmente avaliar. Nesse caso, como é um polinômio, todos os termos têm x, a gente chega que essa expressão é 0. Portanto, aqui eu vou ter 9 menos 1 terço. 9 menos 1 terço é 26 terços menos y ao quadrado. Tá aí a minha função. Essa é a tal g de y que eu falei. Essa é a função que depende de y. Então, eu resolvi a integral de dentro e não cheguei num número, cheguei numa expressão que depende de y. Tá resolvida a minha integral dupla? Ainda não. Agora, então, eu vou resolver a integral 2, que é a integral de 0 até 2, que era onde o y variava. O que sobrou da integral aqui de dentro foi 26 terços menos y ao quadrado de dy. E eu vou, então, resolver agora essa integral verde, que é a integral de fora, certo? Eu separei, mas eu poderia ter resolvido ela trazendo dy aqui em todos os caras, mas teria que ficar repetindo essa integral de fora, então eu acho mais interessante resolver de dentro e depois colocar o resultado na integral de fora e depois responder qual é o valor final da nossa integral dupla. Então agora eu vou integrar com relação a y, isso é uma integral simples, tranquilinha, polinômio. Então, isso é 26 terços de y menos y ao cubo sobre 3, avaliado de 2 até 0. Não preciso colocar ali que é o y de 2 até 0, porque só tem y de variável, certo? Então, avaliando em 2, a gente vai ter 52 terços menos 8 terços. Em 0 vai dar 0 nos dois também. 52 menos 8 vai ser 44 terços, certo? Cheguei no quê? No número real, que era o que eu tinha que chegar mesmo, certo? Então, o que é essa integral 2? Essa integral 2 é o valor da minha integral dupla. Então, eu vou responder, quanto vale essa minha integral dupla? A minha integral dupla vale 44 terços. Para quem gosta, né, de colocar os dois risquinhos assim para terminar. Então, o que a gente fez? Vamos dar uma olhada geral. A gente resolveu a nossa integral dupla, determinou que a gente ia resolver primeiro com relação a x, a gente pode escolher a ordem de integração quando for um retângulo. Resolvi a integral de x, obtive uma função de y, resolvi a integral de y, obtive um número. Esse número é o valor da nossa integral dupla, certo? E aqui aparece para a gente, então, um resultado muito importante dentro do cálculo, que é chamado de teorema de Fubini. Esse teorema é um teorema que garante para a gente que toda vez que eu tenho um retângulo, eu posso integrar em qualquer ordem, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Ou seja, se a integral de dentro que eu estou resolvendo com relação a x existe, né? Então, não estou falando de uma integral imprópria, estou falando de uma integral que vai ser um número real, vai ser uma função real limitada. E a integral com relação a y também existe, então tanto com relação a x quanto com relação a y, sempre vai existir dentro desse nosso contexto, porque lembra que eu falei que a função f e a região R são tais que a integral dupla sempre exista? Então essas duas condições sempre são satisfeitas. A gente pode escolher a ordem de integração. Então tanto faz eu integrar primeiro em x ou primeiro em y, o resultado, o teorema de Fubini me garante que o resultado dessas duas integrais é sempre igual, desde que a função f exista para essas duas ordens de integração, desde que a integral dupla exista para essas duas ordens de integração. E o que é interessante nessa anotação, né? Nesse teorema, na verdade? Permite que a gente escolha qual é a ordem de integração que a gente vai utilizar, certo? Então, vamos resolver esse mesmo exemplo que a gente fez anteriormente, só que agora resolvendo a integral primeiro com relação a y, depois com relação a x, a gente vai ver que não é coincidência, sim, um teorema que garante pra gente que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Vamos lá então, né? Temos aquela nossa mesma integral, vamos aplicar o teorema de Fubini. Então, como a gente resolveu a integral primeiro com relação a x, agora a gente vai integrar com relação a y, certo? Então, eu tenho a integral dupla da minha função
a minha notação, certo? Só que agora eu vou estabelecer que eu vou integrar primeiro com relação a y, então y está entre 0 e 2. dy, então primeiro com relação a y, e depois que eu resolver a minha integral com relação a y, eu vou integrar com relação a x. Aqui também, se você quiser colocar um cochete, pode colocar, mas também, mais uma vez, não tem necessidade, certo? Então, perceba que o y está entre 0 e 2, em verde, e o x está entre 0 e 1. Eu preciso trocar os domínios de acordo com as minhas variáveis. Então, agora eu vou chamar de integral 1 essa integral de dentro, ok? Que eu até já escrevi ela toda em verdinho aqui. E aí, vamos lá integrar. Então, agora muda o botão, pensando em integral. Estou integrando com relação a y agora, ok? Então, vai ser 9y menos x² y menos y ao cubo sobre 3. Estou integrando com relação a y. Como eu tenho x e y, eu gosto de colocar, é o y que vale 2 e é o y que vale 0. Teorema fundamental do cálculo, de cima menos o de baixo. 9 vezes 2, 18, menos x² vezes 2, tudo bem, está trocado, não tem problema, menos 8 terços, menos 0, 0 e 0. Então, não vai precisar da outra parte do teorema fundamental do cálculo. Avaliem, verifiquem que é 0. Nem sempre vai ser 0. Aqui, portanto, eu vou ter menos 2x², 18 menos 8 terços, a gente vai ter quanto? 18 menos 8 terços, 54, 44? 18 vezes 3, 54, 54 menos 8, dá 6, 46 terços. Acho que positivos, 46 terços. Então, essa é a nossa função de x, ok? Agora, com essa função de x, que eu vou até colocar em azul em mãos, eu vou resolver a minha integral, que eu chamo de integral 2, a integral de fora. Então, a integral de 0 a 1 dessa função aqui, mais 46 terços com relação a x. Então, é uma integral definida, tranquila, a gente já viu como resolve isso aqui. Estamos desde o começo do semestre falando de integrais definidas, certo? Então, eu tenho menos 2x ao cubo sobre 3, mais 46 terços de x, de 1 até 0. Teorema fundamental do cálculo, de cima menos o de baixo. Isso aqui dá menos 2 terços mais 46 terços. Em 0 dá 0, então não precisa da outra parte. 46 menos 2, que é a mesma base, mesmo denominador, 44 terços. Então, coincidência o fato da gente ter chego em 44 terços? Não. É porque a gente está falando do teorema de Fubini, a gente está falando de uma integral dupla em cima de um domínio retangular que garante para a gente que eu posso trocar a ordem de integração e que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Na verdade, eu sempre posso trocar a ordem de integração, desde que a função e a região garantam que exista o valor dessa integral dupla, existe o valor daquele limite, certo? Só que nem sempre, ao trocar a ordem de integração, eu consigo efetivamente resolver a minha integral dupla. Então, eu posso trocar? Posso, mas nem sempre eu vou conseguir resolver as duas integrais iteradas. Então, nesse caso do retângulo, como é uma região retangular, é a região mais simples que a gente pode ter, a gente sempre pode trocar a ordem e o resultado a gente vai conseguir resolver as duas integrais, porque é uma região retangular, e a gente vai ter exatamente o mesmo valor da integral dupla, independente da ordem de integração que a gente escolher, certo? Com relação a esse exemplo que a gente acabou de resolver, eu queria fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre a interpretação geométrica desse exemplo, só para mostrar que essa integral dupla que a gente acabou de resolver, ela pode também ser interpretada como um volume, porque a função, nesse domínio de integração que a gente está analisando, ela é uma função inteiramente positiva. Então, olhando aqui para a nossa função, uma das coisas que a gente viu anteriormente é a importância de saber representar gráficos de funções de duas variáveis. Então, a gente já falou sobre esse gráfico várias vezes, inclusive eu acho que eu construí ele do zero em alguma aula anterior nossa, certo? E essa função de duas variáveis representa para a gente, o gráfico dela,
é um paraboloide circular. Por que é circular? Porque o coeficiente de x e y são o mesmo, os dois estão multiplicados ali por -1. Virado para baixo porque x e y estão com negativo e o 9 é o ponto onde a função tem a maior cota possível. Então, o gráfico dessa função, já falei sobre ele, se a gente quiser construir, a gente faz os cortes, as curvas de nível, faz toda aquela montagem. O gráfico dessa função é um objeto assim. Deixa eu tentar representar aqui mais ou menos em escala, só para a gente poder conseguir enxergar. Lá em cima está o 9, certo? O gráfico dessa função é um paraboloide passando pelo 3 e pelo -3. Ele continua aqui para baixo também, só que eu não vou desenhar para baixo, tá? Só para não poluir o meu desenho, mas ele continua também. Aqui para trás também no 3 e no 3, aqui ficou feio. Aqui embaixo eu tenho uma circunferência, a interseção desse gráfico com o plano XY é uma circunferência de raio 3, certo? Se você colocar z igual a 0, a gente tem uma circunferência lá. Então, eu tenho esse paraboloide viradinho para baixo, certo? Esse é o gráfico da minha função, esse objeto aí, esse paraboloide virado para baixo. Então, a gente consegue ver que esse domínio, esse gráfico, ele é positivo para todos os pontos dentro dessa circunferência de raio 3. Então, eu vou desenhar a minha circunferência aqui do lado, só para a gente poder visualizar no plano, certo? Aqui eu estou falando do x e do y, aqui eu tenho a minha circunferência de raio 3. Não vou fazer toda essa construção, afinal de contas, toda a nossa unidade 2 foi para falar sobre esse tipo de construção de gráficos. Lembra que eu falei para vocês da importância da gente saber representar? É para agora nesse contexto aqui de integrais duplas e integrais triplas, certo? Então, tá aqui. Esse não é o domínio da função, tá? É só a interseção, a bordinha, né? É onde o gráfico intersecta exatamente o plano XY, eu só pintei essa região limitada de dentro. A minha integral não é em cima dessa circunferência, desse disco, é em cima apenas de um retângulo, com x entre 0 e 1 e y entre 0 e 2. Então, vamos marcar esse retângulo aqui. Opa, deixa eu pegar uma canetinha e vou fazer ela de vermelho aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 1, 2, certo? Olha só o que acontece. Em particular, o que a gente precisa ver é se esse retângulo aqui, ó, x entre 0 e 1 e y entre 0 e 2, se ele está de fato dentro da circunferência. Então, eu preciso testar somente esse ponto aqui, ó, o ponto 1 e 2, e ver se ele está dentro dessa circunferência. Essa circunferência que está aqui, ela tem a equação x² mais y² igual a 9, é uma circunferência de raio 3. Se x for 1 e y for 2, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 5. 5 é menor que 9. Então, a gente já falou sobre isso também e sabe que se dá menor que 9 é porque o ponto está dentro da minha circunferência. Então, de fato, a região de integração que eu estou calculando é uma região de integração R que está dentro da circunferência, inteiramente dentro da circunferência, e dentro dessa circunferência eu sei que o gráfico da minha função está para cima do plano XY. Então, dentro dessa minha região, sim, f de xy é maior ou igual a 0 para todo xy dentro dessa região R, certo? No meu desenho que está aqui, essa região R estaria aqui, ó. O meu 1 ficou meio torto, meio para lá, mas na verdade eu vou colocar ele mais para cá. O eixo Y ficou tortinho, não tem problema. Essa é a região, certo? Desenhada no plano. X até 1 e Y até 2. Esse é o meu retângulo desenhado no R3 e desenhado no R2. Então, afinal de contas, o que a gente calculou quando a gente calculou a nossa integral dupla? A gente pegou, ao invés de todo o gráfico da função, a gente limitou o gráfico apenas àquele retângulo. Então, é como se eu olhasse de cima e fizesse um corte limitado apenas àquele retângulo.
Esse corte pode ser representado pelo desenho que eu vou fazer aqui para vocês. Aqui, esse ponto vai cortar algum lugar aqui do ladinho. Esse cantinho vai subir até o 9, porque é o 0, 0. E esse cantinho aqui vai subir até encostar nessa circunferência que tá, nessa parábola que tá descendo, né? Percebam, opa, aqui ficou trocado, deixa eu ver. Peraí que ficou trocado. Esse carinha é o não, né? É porque esse ponto aqui tá dentro, não, então ele vai tocar. Esse aqui vai tocar nesse que desce, tá certo? Lá atrás ninguém toca, esse vem pra frente. Ok, é porque eu preciso fazer mais um corte aqui para vocês entenderem. Existe uma parábola que desce aqui também, ó. Deixa eu tentar fazer ela aqui. Existe uma parábola que passa aqui bem na frente desse cara e passa aqui assim, ó, encosta lá, certo? Então, se eu fizer um corte, eu vou estar obtendo o seguinte. Esse cantinho que tá aqui, que eu vou fazer de outra cor, só para vocês conseguirem visualizar. Existe uma parábola que faz assim, ó, e vai lá para trás também, certo? Existe um outro arco. Esse outro arco vai ter um ponto de intersecção com esse cantinho do meu retângulo. Em algum lugar aqui, ó. Certo? Então, em algum lugar, aquele cantinho também cruza um desses arcos que formam a minha circunferência. É isso que eu tô tentando representar. Então, eu vou apagar esse e esse cara. E vou desenhar em vermelho esse cantinho aqui, subindo até encostar nesse arco aqui que constrói, então, esse meu objeto. Vou jogar o verdinho fora, porque aquele ponto só faz parte ali daquele arco que desce. Ele desce até a bordinha, mas em algum lugar aquele ponto está no meio do caminho. O que eu tô tentando representar é isso aqui, ó. Existe um arco que passa aqui, ó. E eu quero só a interseção desse arco com aquele cantinho do retângulo que sobe. Então, sabe qual é o volume que eu tô calculando quando eu faço isso? É o volume de um objeto assim, ó. Aqui em cima, ele é limitado por alguma coisa assim. E aqui do lado, porque é a circunferência. Então, conseguindo visualizar o sólido, eu vou pintar ele ali para vocês enxergarem, certo? Eu vou apagar esses caras aqui, assim, só para vocês conseguirem enxergar. Esses aqui de trás eu vou pintar tracejado, para ele não poluir o nosso desenho. Esse aqui também vai ser tracejado, porque afinal de contas ele está lá atrás. Esses outros estão todos na frente, eu enxergo, só aqui do lado de trás que tá tracejadinho. Então, você tem o paraboloide todo. Agora, imagina que você pega um cortezinho, certo? Uma faquinha assim retangular e faz assim no gráfico. O que vai acontecer é que você tem um retângulo embaixo, tudo bem, mas o seu paraboloide tem uma curvinha aqui em cima. Então, na hora que você fizer esse corte retangular, essa curvinha vai se manter. Essa curvinha é o que eu tentei representar aqui em verde, ó. Essa parte do paraboloide, que se eu olhar de cima, ela é um retângulo, só que eu tô olhando no meu paraboloide. Então, se eu olhar de cima, eu só vou ver um retângulo. Só que, na verdade, o gráfico tem uma curvatura. É essa curvatura que a gente calculou. E o que a nossa integral dupla vai fornecer, portanto? Ela vai fornecer o volume desse objeto aqui, ó. Que eu vou pintar todo em verde aqui, justamente para vocês verem principalmente essa parte da frente. Estão vendo esse volume? É esse volume que a nossa integral dupla vai calcular. Esse volume que eu vou pintar aqui. Agora o verdinho em cima do vermelho deu para enxergar bem certinho aquela aresta da frente, né? Agora sim. Estão vendo? Não ficou uma maravilha, mas eu acho que dá para entender bem. Tem o meu paraboloide, né? Aquela curva, eu tô pegando apenas aquela região. Esse objeto aqui, ele é um sólido no espaço. Vou chamar esse sólido de S, né? Um objeto tridimensional.
e o volume desse objeto S é exatamente o valor daquela integral dupla sobre essa região R do gráfico desse paraboloide aqui que a gente calculou. Vocês lembram qual era o valor dessa integral que a gente obteve? 44 terços de unidade de volume. Então, metros cúbicos, centímetros cúbicos, ok? Então, essa é a interpretação geométrica que eu queria discutir com vocês. A gente calculou a integral dupla, o cálculo era só o cálculo, ok. Agora, para essa região de integração, o gráfico da nossa função está todo para cima do plano XY e a gente calculou exatamente o volume desse pedacinho do meu paraboloide. Se eu quisesse calcular o volume do paraboloide todo, como é que eu faria? Eu usaria, ao invés da região de integração R, que é um retângulo, esse disco azul todo. E aí a gente vai ver mais para frente que quando a nossa região de integração é uma região circular, a gente tem que fazer uma pequena alteração na nossa integral para a gente poder conseguir resolver a integral dupla de uma forma mais simples. Essa mudança, essa alteração, chama-se coordenadas polares, que talvez vocês já tenham ouvido falar em algum contexto um pouco diferente, certo? Então aqui é essa interpretação geométrica para essa integral dupla que a gente acabou de calcular. Eu vou deixar aqui um exercício para vocês, é um exemplo, na verdade, complementar, para que vocês tentem fazer e pensar sobre essa integral. Eu vou inclusive dar a resposta para que vocês tenham o resultado, mas o meu exercício é no seguinte sentido, certo? Aqui eu tenho uma função que é o produto de x e y. Então, a minha função f aqui, que eu vou colocar em azul, é o produto de x e y. Então, o que eu gostaria que vocês tentassem fazer? Lembra essa mudança de integração e derivação, quando é x, quando é com relação a y? É justamente para que vocês comecem a treinar um pouco mais. Quando eu estou integrando com relação a x, o y só faz papel de constante. Quando eu estou integrando com relação a y, o x só faz papel de constante. Então, eu gostaria que vocês tentassem resolver essa integral, certo? De duas formas diferentes. Primeiro com relação a x e depois com relação a y, certo? Porque a gente está falando de uma região de integração que é um retângulo, então o teorema de Fubini me garante que eu posso fazer a mudança, posso escrever a integral, na ordem que eu quiser, posso resolver a integral dupla na ordem que eu quiser, e vocês devem chegar nessa integral aqui no valor de 9/4. Por enquanto a gente não vai falar da interpretação geométrica dessa integral, mas gostaria muito que vocês tentassem fazer essa integral aqui como um exercício, certo? Justamente para se colocar nessa situação onde a nossa função é uma função que é o produto dessas duas variáveis, que no meu ponto de vista é a função que pode mais confundir na hora que a gente está resolvendo a nossa integral dupla. Ok? Então, para essa aula era isso. Até a próxima.